o dinheiro no bolso e o digital é o cartão de crédito. O grande problema, na verdade, a bem da verdade, se a gente quiser ser um pouco chato, é dizer o seguinte: quando se filmava só com película, o diretor tinha que saber o que fazer com a câmera. Aquela história que eu falei aqui de a câmera é uma bandeira num território conquistado. Não tem dois lugares para ela. Ela só pode ver. Tem duas maneiras de você observar o objeto: observando a olho nu ou captando com a imagem. Captando com a imagem, você tem que seguir a leis da perspectiva de não sei quantos anos, entendeu? Que você tem que representar aquele objeto na tela para enganar o espectador que aquele objeto é de verdade. Então, essa postura do diretor obrigava o diretor a saber. Ele também não precisava ser tão preciso, não precisava, mas ele tinha noção exata de que era por ali. Agora, como o custo baixou nesse sentido, você acaba aumentando na ponta, né? Então, você liga a câmera e ali vai embora. Eu tenho essa coisa do diretor, você falou uma coisa maravilhosa, tinha 6 câmeras, então não precisava de diretor. Eu tenho uma história com o Romário, jogador de futebol. O Romário, ele foi filmado, eu não estava não, me contou o fotógrafo, o Romário foi filmado de helicóptero. Tinha que filmar uns planos do Romário num helicóptero lá no Rio. E aí o Luizinho, que era o secretário do Romário, queria ir no helicóptero para passear em cima do Rio de Janeiro e tal. Aí o Romário não tinha lugar, porque estava o assistente de câmera, estava o fotógrafo, o diretor, Romário e mais o Luizinho. Então, o Luizinho não podia ir, mas o Luizinho é secretário amigo pessoal do Romário, o Pincha. Aí o Romário disse assim: não, mas o Luizinho vai. Eu disse: não, mas não tem lugar. O diretor vira: mas não tem lugar, o Romário. Ele falou assim: o que você vai fazer? Virou para o diretor, o fotógrafo, para o diretor de fotografia. O diretor disse: eu vou fazer a fotografia. E você? Ele disse: eu sou assistente dele, vou fazer o foco. Aí ele virou para o diretor e falou assim: e você? Ele disse: eu vou dirigir. Ele disse: não precisa de diretor, não. Não precisa de diretor, não. Ele vai fazer a imagem, o outro vai fazer o foco, para que você não precisa de diretor. Quem vai é o Luizinho no seu lugar. E botou o Luizinho e foram. E você é o diretor. Essa história aparece com 7 câmeras que não precisa de diretor. A grande diferença do fotógrafo, né, numa hora dessa, é que você prepara teu negativo para o laboratório, quando era assim, e mesmo agora, com a finalização eletrônica, digital, você prepara teu negativo, evidentemente. E na captação, quando você trabalha com película. Quando você não trabalha com película, quer dizer, do ponto de vista da direção, estou falando, você grava tudo e acha o filme na montagem. Não é à toa que não chama montagem, chama edição. Não é isso? Então, o que acontecia com o diretor antes? Sabe aquela história famosa do artista popular que pega uma tora de madeira e faz um leão, faz uma girafa, e você compra como arte popular e tal? Uma vez um artista popular desse que fazia girafas, o cara chega para ele e pergunta assim, ficou admirado, né? Como é que você pega uma tora de madeira e faz uma girafa? Ele falou assim: é simples, eu pego a tora de madeira e tiro tudo que não é girafa. Então, filmar é exatamente isso, é você tirar o que não precisa, é você deixar o que é necessário. E para fazer isso, você tem que planejar um pouquinho antes. Eu, por exemplo, eu adoro o processo digital de edição e eletrônico, etc. Acabei de entregar um filme para um produtor, tem 3 meses, eles estão trabalhando lá para finalizar e grana, etc. Sobre o Raul Seixas. Se der tempo, eu trouxe um promo aqui, se vocês quiserem ver. O Raul, eu cometi a estupidez de fazer 94 entrevistas. Juntando as 94 entrevistas com o material que eu filmei, além, que não era entrevista, encenações, etc., que eu fiz, somado com o material de arquivo, deu 450 horas. Se isso fosse no tempo da película, não ia ter filme. Não ia ter filme. Como é que você ia numa moviola achar o filme, encontrar o filme, descobrir o filme? Embora eu tivesse um caminho ali, eu sabia
o que eu queria tirar do Raul ali. Mas a quantidade de coisa que você vai captando, na medida que você vai trabalhando, é muito maior do que a realidade sempre te vence. Então, eu levei 8 meses, quase 9, montando o Raul, entendeu? Mas uma coisa insana, porque eu trabalhava na montagem, trabalhava em casa, vendo as imagens, decupando, como fala, né? Enfim, mas eu cometi isso confiando no meu processo de eletrônico, digital de montagem. A ilha do Pablo Ribeiro, que é o montador, não tinha mais lugar para botar 1 tera, 2 tera, 1 tera, 2 tera. Parecia uma árvore de Natal de tanto HD pendurado guardando imagem. Tem a pergunta aqui, Juliano, tem uma pergunta minha antes, eu tenho direito também. Queria perguntar para o Walter, vendo o currículo dele, a gente vê que ele trabalhou com diretores muito diferentes, né? Quer dizer, há uma diferença entre o Walter Salles e uma série de outros, e o Cláudio Assis, por exemplo, né? Eu queria saber como é o teu processo de aproximação a esses diretores tão díspares, né? Quando é que começa o diálogo, né, sobre o filme, sobre que imagem, que textura, se vocês trabalham com referências, essas coisas, pô, me mostra um filme, né? O diretor vai lá, te mostra um filme, te diz um diretor que ele gosta. Como é que é esse diálogo e como é que tu faz para te adaptar, se é que isso acontece, a tua fotografia ao filme que o diretor está visualizando? E logo a seguir, pergunto sobre o processo do Budapeste, que é um filme de ficção, uma fotografia muito bacana. Como é que foi dialogar, né, com a equipe, já que tu não tinha o diretor de fotografia? Como é que foi, quão diferente foi fazer esse filme, que tu tinha o comando, digamos assim, geral da coisa? Bom, essa coisa dos diretores, como você disse, de Walter Salles a Cláudio Assis, de Júlio Bressani a Rui Guerra, enfim, de Babenco a... Eu uso o filme para saber por que é que ele me chamou. Eu quero saber... O diretor de um filme, quando chama um fotógrafo, é como pedir alguém em casamento. É uma associação de nevrálgica que tem que dar certo. Quando não dá certo, é trágico. O Tarkovsky descobriu no fotógrafo, que fez 2 filmes com um fotógrafo, que ele, quando descobriu que tudo que ele dizia o fotógrafo queria o contrário, ele passou a dizer o contrário do que ele queria. Está no livro dele. Quem quiser ler Esculpir o Tempo, está lá escrito. Então, acho que eu me utilizo da minha curiosidade de saber por que aquele cara quer fazer aquele filme comigo através do seu próprio filme. O meu processo de trabalho é o seguinte: eu leio... Porque o processo de trabalho da gente começa num telefonema. Hoje, por um e-mail, né? Você recebe um e-mail te chamando para fazer um filme. É esquisitíssimo isso. A única pessoa que me chamou para fazer um filme, e a gente já estava fazendo esse filme junto há 10 anos, foi o Luiz Fernando Carvalho. Talvez por isso tenha saído um filme tão interessante do ponto de vista visual, narrativo, como é o A Lavoura Arcaica. Mas começa num telefonema ou num e-mail. Eu peço o roteiro. Com um detalhe, eu não leio o roteiro em tela de computador, porque eu sou obsessivo, compulsivo com a caneta, com um lápis na mão. É uma coisa maluca. Então, eu risco todas as páginas do roteiro, eu anoto. E no computador você pode fazer isso, mas a deformação profissional, né? Então, eu leio aquele roteiro e, abstraindo toda e qualquer questão de sequência, de prólogo, eu abstraio completamente. Eu não olho que exterior dia, casa de fulano, casa de ciclano. Eu tento tirar, quase que como o cara da girafa, tirar tudo aquilo, né, e vejo só a história. Se eu me apaixono por aquela história, se eu não me apaixono por aquela história, se um personagem me encanta, eu começo eu tenho uma dificuldade, porque se me encanta um personagem numa locação,
que está descrita no roteiro, quando eu vou ver a locação que a gente vai filmar, eu fico procurando aquela locação, é um horror isso, é um sofrimento. Mas, caramba, tem uma parede, cadê aquela parede? Não tinha, era na minha cabeça. Depois que eu leio dessa forma, eu vou conversar com ele, e aí o caneta vai junto, porque a frase que ele disser, eu anoto. Uma vez eu fiz um trabalho com o João Salles, e ele virou e disse: Valtinho é um lanho rubro, é um lanho rubro. Eu persegui esse lanho rubro durante 2 meses, um lanho rubro, e eu fui descobrir que era de um poema da Ana Cristina César, que tinha esse lanho rubro. Então, o que ele disser, sabe por quê? Não é porque... É o seguinte, é porque se eu for conversar com ele, por exemplo, quando me convidar para um filme, o que ele disser para mim, ele está dizendo para ele. Está nas entranhas dele o que ele quer passar para mim. Do sonho de fazer um filme é um sonho, gente. Eu me considero um sacerdote do cinema, compreende? Sem exagero. Eu acredito naquilo como uma religião. Então, quando um diretor me chama, é um privilégio extraordinário de um cara que diz assim, vem fazer um filme comigo. Cara, isso é o cara diz assim, vamos fazer amor, vamos ser irmãos, vamos namorar, vamos ser amantes. É isso que ele está me dizendo. Então, se eu vou conversar com ele, o que ele me disser é como o primeiro momento em que eu me encontro com uma mulher, que estou apaixonado por ela, ela por mim. Eu jamais vou tirar a roupa de uma mulher, entendeu? No primeiro momento que eu me encontrar com ela, eu vou tirar peça por peça ao longo de 5, 6 dias ou um mês, porque o fenômeno de entropia, ele está entre a gente. A descoberta do objeto a cada momento, a cada passo da tua vida, é que vai definir o que você é em relação àquela pessoa. A vida é a mesma coisa. Não desnude a sua amante na primeira noite. Vá devagar. Então, com o diretor é a mesma coisa. Ele vai ter que se desnudar para mim, e eu vou ter que me oferendar a ele para encontrar naquilo que ele está dizendo. Ele diz assim, eu me lembro do Valtinho no Abril Despedaçado, dizendo assim, Valtinho, tem que ter um azul cobalto. Não, azul cobalto. Azul cobalto. Cara, eu fiquei louco. Aí eu fui atrás da fase do Matisse quando só pintava azul. Eu não fotografo filme, entendeu? Pelo que o filme está me dizendo, mas pelo que eu sinto. Pelo que o filme está me dizendo, eu faço por telefone. Entende? Você tem que... Então, é do diretor, está dentro dele, não está dentro de mim. Eu não posso fazer o filme. Eu, quando comecei a fotografar, eu guardava coisas que eu via bonitas em determinados filmes e levava para o filme que eu ia fazer. Iluminava daquele jeito que eu tinha... completamente errado. Cometi isso durante muito tempo, até que eu descobri e falei, não, cara, está aqui nessas páginas. A imagem está aqui dentro, ó. Aqui dentro e na cabeça de quem sonhou em fazer aquilo. O filme não é teu. Em absoluto. Esse negócio de dizer que cinema é coisa coletiva, eu já participei de filme com 50 pessoas e de coletivo não tinha coisíssima nenhuma. Era cada um por si. E já participei de filme com 10 pessoas, todo mundo sofrendo, porque não tinha condições de ter mais gente e nem dinheiro, e era uma obra coletiva. Coletivo no sentido de executar o maestro. É como a orquestra. A orquestra trabalha, todo mundo tocando a sua parte, mas todos segundo uma batuta, um ritmo, um diapasão, um brilho da mão do maestro. E esse é o diretor do filme. Então, é aí que eu encontro. Então, agora, se esse cara é Cláudio Assis, se esse cara é Rui Guerra, se esse cara é Sandra Werneck, se esse cara é Júlio Bressani, não importa. Não importa, é um ser humano como eu. Então, é nele que eu tenho que encontrar. É nele que eu... Por que aquele cara quer que eu esteja ali?